Oi, Ana Paula Gomes da Record, parabéns pelo resultado pelos dois. Falar um pouquinho só dessa questão, o judô é um esporte individual, né? Então a gente sempre vem vendo o judô aí o grande campeão olímpico do Brasil como modalidade. O que representa essa medalha por equipe e como, depois de tudo, algumas derrotas, como é que é virar a chave e fazer a equipe ir junta e conquistar esse resultado incrível só atrás do Japão e da França, que a gente sabe que são grandes potências na modalidade? Bom dia a todos. Bom, o judô é o esporte individual mais coletivo que existe. Essa é uma frase que ela é muito marcante nessa modalidade, porque a gente precisa dos nossos adversários, dos nossos amigos, para poder conseguir chegar no topo, né? E o Brasil é uma potência e está sempre ali no meio, tentando buscar o primeiro lugar no pódio. Então a gente fica muito feliz com a conquista, sendo inédita dessa equipe ter conquistado o bronze. E a gente que trabalha junto com essa equipe, a gente fica muito orgulhosos, porque não é fácil. O dia a dia, um trabalho duro, árduo, é um trabalho que não é em curto prazo, é a longo prazo. Se parar para pensar na vida de cada atleta que se passa, é grandioso. Então, essa é uma vitória coletiva, mesmo sendo um esporte individual. Patrícia Reis TV. Queria que vocês comentassem um pouquinho qual foi o maior desafio dessa Olimpíada em Paris. O que mais pesou para colocar a equipe para ganhar tanta medalha como foi esse resultado? Bom dia a todos. Esse ciclo ele foi um ciclo muito desafiador. Nós tivemos alguns pontos bastante importantes para superar esses desafios, né? O primeiro deles foi que a Federação Internacional ela criou um calendário muito congestionado. Por ser um ciclo mais curto, eles acumularam muitos eventos na corrida de pontos. Então isso exigiu muito planejamento da CBJ, dos clubes, dos atletas, e muita resiliência, né, para lidar com tanto. Em um determinado momento, em 2023, que era importante fase de preparação, houve uma junção de calendários, ocorreram dois rankings paralelos, um ranking de classificação para os Jogos Pan-Americanos e um ranking de classificação para os Jogos Olímpicos. Então esse foi um momento de superação que exigiu muito planejamento. E talvez um ponto muito importante que nós tivemos foi o alinhamento que nós tivemos com os treinadores de clubes, essa aproximação com os clubes. Um ponto até importante que no último mês a Sara passou 2 semanas direto dentro do Clube Pinheiros, fazendo um trabalho lá específico com a Larissa e com a Bia. E eu acho que um ponto bastante importante para esse desempenho, essa performance, foi a antecipação do anúncio da equipe que nós fizemos, onde os atletas tiveram tranquilidade e os clubes, junto com a CBJ, tempo suficiente para fazer uma preparação adequada para os atletas para esses jogos. Oi, gente, bom dia. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a renovação dessa equipe, porque a gente tem atletas muito experientes nessas Olimpíadas, mas também estreantes, já ganhando medalha. Como é que está esse processo de renovação e evolução disso? Falar um pouco aí, a Sara complementa. Bom, esse tema eu posso aprofundar um pouco, porque eu sou oriundo das equipes de base, eu trabalhei por 11 anos na equipe de transição, e nesses anos a gente teve a oportunidade de trabalhar, como a gente fala em renovação, os 3 atletas medalhistas no individual foram atletas que iniciaram o processo lá atrás conosco, né? Então foi realmente um processo, um trabalho desenvolvido com eles. Então eu lembro da minha primeira viagem com a nossa equipe, com a Bia em 2012. Essa primeira viagem estava a Bia, né, no Campeonato Pan-Americano. Os 3 vieram de resultados em campeonatos mundiais de base. A Bia fez a coroa tríplice. Ela fez medalha em Mundial Juvenil, Mundial Júnior e Mundial Sênior.
E no sênior conseguiu ainda conquistar 4 medalhas até chegar aos Jogos Olímpicos. E o mesmo aconteceu, o William foi medalhista em Mundial Júnior, a Larissa, o William foi campeão Mundial Júnior, né? A Larissa foi bronze no mesmo campeonato Mundial Júnior. Então, um trabalho que foi construído, alinhado com os clubes, no planejamento que nós iniciamos lá atrás, e não teve interrupção, foi contínuo o trabalho até chegar aqui hoje. E a Confederação Brasileira, assim também como os clubes, também mudaram muito a cultura de investimento na base. Então, hoje os grandes clubes têm uma base muito forte, tem um trabalho de base muito forte. Então, acho que a cultura do judô brasileiro de base também está muito bem desenvolvida. Então, isso facilita esse processo de transição do atleta júnior para o sênior. E aí eles vão se inserindo dentro do cenário sênior, step by step, né? Vai passo a passo, seguindo uma ordem para chegar nesses eventos, e aí chegarão super bem preparados. Sim. Então, como vocês falaram, os atletas são bastante jovens, porém, muitos começam muito cedo. Então, são atletas jovens, mas com uma bagagem gigantesca. Então, através dos treinamentos internacionais, competições locais, nacionais, internacionais, eles vão adquirindo confiança, experiência, e quando chega na flor da idade, ali após os 20 anos, começa a ter os frutos. E isso serve de lição dentro do esporte, né? E eu fico muito contente. E como o Marcelo falou, a união faz a força. Então, toda essa estrutura que os clubes desenvolvem com os atletas, a confederação, o Comitê Olímpico, os amigos, os familiares, tudo isso influencia no momento do resultado positivo. Sara, queria saber de você como é que é esse sentimento de você estar aqui já com uma medalha de ouro sua, agora conquistando outras medalhas do outro lado, né, ajudando outras pessoas a conquistar, mas também sendo parte e sendo vencedora. E se você tinha noção de que nos últimos 12 anos, desde 2012, o Brasil tem 3 medalhas de ouro no judô. E as 3 medalhas de ouro do judô estão aqui, 2 lutando e você, né? Sim. Então, eu me sinto hoje muito realizada. Eu sempre fui uma jovem que sempre gostei de desafios. E quando eu conquistei meu ouro olímpico em Londres em 2012, eu fiquei muito feliz. Eu sempre pensava, mais um ciclo, mais um ciclo. Até que um dia o professor Ney chegou para mim e falou, você vai ser treinadora da seleção. E aquilo ficou marcante assim na minha mente, mas porém eu pensei, não sei se eu irei ser, porque é muito difícil trabalhar com a mente. Quanto trabalho eu dei para toda a equipe que estava comigo. Mas ao decorrer da vida eu fui aprendendo, fui tendo conhecimento, a experiência vai evoluindo. E eu pensei, se eu tinha uma facilidade tão grande de leitura ali nas lutas, eu ajudava até minhas companheiras de equipe, na época que eu era atleta, eu falei, por que não estar à frente? E quando teve aquele vendaval em 2020, uma grande pandemia, eu resolvi realmente me aposentar como atleta, porém, baixei a cabeça para o Ney e falei, eu estou pronta para ser treinadora. E eu fiquei com esse propósito na minha mente e ao mesmo tempo pensei, se eu conquistei o ouro olímpico, eu posso conseguir também fazer com que esses jovens conquistem o ouro olímpico. E eu vim batalhando da forma que eu me vi quando eu era criança, né? Fui contando as historinhas que meu sensei me ensinou, o professor Expedito, tenho muito orgulho dele. Então, ao decorrer da minha vida, eu fui tentando mostrar para as meninas que não eram um mar, não eram tantas ondas, que era aquilo de praticar e aperfeiçoar ao decorrer do dia a dia. E sempre falei para todo o grupo, quando sempre tinha reuniões, eu falava, todos vocês têm potencial, todos vocês têm chance de medalha. Os jogos são jogos, é uma competição comum. Vocês precisam confiar e brilhar naquele tablado. Então, eu tentava plantar essa sementinha na cabeça e eu acredito que eu consegui, né? E hoje eu tenho muito orgulho disso, eu estou realizada por tudo isso que eu estou passando, vivenciando, e eu fico muito feliz com os que confiaram, com os que vieram e escutaram. Eu acho que essa é a parte mais legal do esporte, essa contribuição, eu sou grata a isso. Além desse trabalho de passar a tua experiência para as atletas, tem o trabalho ali no local de competição. Eu queria que você falasse do teu sentimento ali. Imagino que cada medalha conquistada você considerava
uma medalha sua também. E a gente teve uma dublagem que fizeram você ali junto com as atletas. Como que foi aquele sentimento para você ali no local de competição? Olha, é um sentimento de estar lutando junto com elas, né? Eu me imaginava ali dentro também. No início eu ficava meio frustrada, porque eu queria estar ali, né? Às vezes é muito mais fácil você realizar do que você tentar ajudar através da comunicação, da fala. Mas é um sentimento assim de alegria, porque de estar contribuindo, ao mesmo tempo estar lutando junto. Eu sempre falava, estamos juntas, confia. Eu consigo enxergar bem ali de fora. Às vezes as pessoas que estão fora têm uma visão diferenciada. É um momento de muita tensão, de muita pressão, mas eu tentava manter a calma, né? Não é fácil manter a calma, mas você tem que passar essa tranquilidade para o atleta. Eu acho que esse é um diferencial, porque o esporte todo mundo se conhece, a gente treina os adversários, existem muitas igualdades, porém o diferencial é a mente. A parte da psicologia ela é fundamental, não só dentro do esporte, mas na vida. Então eu tentava passar essa tranquilidade para as meninas, confiança e o trabalho. E eu ficava realizada ali da cadeira, né? Ao mesmo tempo que quando o árbitro dava o matê para reiniciar, eu tentava ali naqueles segundos passar o que eu conseguia enxergar. E engraçado que eu escutei aqui dentro desse espaço, uma pessoa falou, você foi a única treinadora que olhava de baixo para cima. Todos os treinadores olhavam de cima. Então acho que esse é um diferencial também que me ajudou nessas vitórias. Vamos passar para o próximo rodado, gente? Eu que agradeço. O hotel está em cima, o azul está muito em cima. Não, só o fio. Obrigado. Vamos chamar agora a Kathleen Quadros e o Rafael Silva Baby, 3 vezes medalhista olímpico. Kathleen Quadros, 2 vezes medalhista olímpica. Mais velhos aqui, mais experientes. Perder tudo. Perdia. Pois é, eu de cima. Você não sente aí, você só está entre o meu e isso. Sim, só no Cuidado com o pezinho. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos fazer essa... Parabéns. Ele falou que vocês são os mais velhos, mais experientes, fica bem bonito isso. Falar um pouquinho por essa experiência, todo esse caminho, o que representa para vocês que já conquistaram assim sozinhos, essa medalha juntos, e como é que foi virar essa chave e ir para a equipe depois, né, dos resultados individuais? Como é que foi isso para conquistar esse resultado? Olá, bom dia. A competição por equipe ela é muito importante porque a gente consegue reunir ali o sonho de todos nós, atletas, de cada um, e poder, né, ter essa medalha para todo mundo. A gente que vive praticamente entre nós do que com as nossas próprias famílias, então é bem importante. E virar a chave, assim, eu acho que a gente aprende desde pequenininho, né? Vem, querendo ou não, são 30 anos dedicados à modalidade e desde pequenininho a gente aprende a cair e levantar. Vamos lá, tem a disputa de bronze. Então, quando a gente comenta que esse cair e levantar é muito da gente, é muito isso mesmo. A gente veio para participar de alguns Jogos Olímpicos e participar dele por completo. E a nossa equipe muito competente. Treinamos muito, nos dedicamos muito. A maioria das competições são fora, internacionalmente. Então a gente vive viajando, passa 30, 40 horas no voo, pesa no outro dia, luta no outro dia. Então toda essa luta dentro do tatame, extra tatame, é super especial justamente para essa competição por equipe. E poder finalizar, né, com a medalha é realmente
um sonho realizado, idealizado. Então, é muito bom por equipe, é muito bom, porque apesar de ser um esporte individual, cada um ali define aquela luta, realmente vocês viram que acelera o coração, um ganha 2-0, 3-0, 3-3, e essa emoção, a gente consegue colocar toda essa garra, toda essa luta ali em cima do tatame, por isso que essa medalha vem com muito sacrifício, mas também vem com muita garra, que é o que a gente tem muito, assim. Eu acho que o Brasil sempre teve muita tradição na modalidade por equipe, e em Tóquio a gente ficou naquela de estava com uma equipe forte, tinha chance, e aqui em Paris a gente também sabia que tinha muita chance no por equipe. Eu acho que como aconteceram as coisas no individual, assim como um ouro, uma prata, um bronze, e a gente teve umas lutas ali que foram muito decisivas ali, quase trouxe medalha também. O Brasil estava com uma equipe muito forte, muito homogênea, assim, todo mundo com chance de ir muito bem no individual, e eu acho que a gente conseguiu levar isso para a equipe lá no dia. Teve um pouquinho do gosto de a gente tem que devolver assim, os resultados que a gente não conseguiu, e com certeza o Brasil chegar nessa medalha é muito importante para a gente como equipe, assim, como time, para mostrar a força que o judô tem. Eu acho que a modalidade mista do judô foi muito assertiva assim, nos Jogos Olímpicos, deles criarem essa nova modalidade com 3 no masculino e 3 no feminino. E isso também obriga os outros países a investir muito no judô feminino, então faz com que o judô cresça cada vez mais, e a gente, assim, como brasileiro, fica muito orgulhoso de conquistar essa primeira medalha no por equipe. Bem, aqui, na sua lado esquerda. Depois da sua participação no individual, você meio que colocou que seria a sua última Olimpíada, né? O Flávio Canto fez uma homenagem nas redes sociais, falou que você é o cara que ele mais iam treinar, que vocês iam pro Japão e você ficava um mês a mais para treinar. Todo mundo tirava férias, você ia para a Europa para treinar. Pensando, você disse que talvez algumas competições nacionais e tal, mas a gente pode pensar o Baby envolvido com o judô seleção, seguindo os passos da Sara. O que você pensa, se seu amor pelo judô vai te fazer continuar? O Flávio foi muito generoso naquela postagem, assim, eu acho que quando eu cheguei na seleção, o Flávio me recebeu super bem, os atletas mais experientes, que já tinha participado de Olimpíada, a gente tem a mesma idade praticamente, mas ela já era mais experiente quando eu cheguei. E eu acho que isso faz muito parte do judô, assim, do mais experiente, ele entregar um pouco da experiência para o mais novo, e a gente tem essa relação chama de senpai, kohai, de veterano e o que está chegando, o calouro, e eu acho que isso no judô é muito bonito. Falando de Jogos Olímpicos, eu acho que competir no judô é a coisa mais bela que tem, assim, de emocionante, de adrenalina, de entregar tudo que você tem. Só que o processo de treinamento é o mais difícil, é o mais doloroso, e com a idade esse processo vai ficando cada vez mais complicado e difícil de se fazer. A minha intenção é sim continuar trabalhando muito pelo esporte, com a mesma dedicação, com a mesma resiliência, com a mesma excelência que eu sempre procurei entregar durante toda a minha carreira. E eu acho que a nossa missão como atleta olímpico, estando atuando ou não, é sempre incentivar e inspirar as pessoas a compreenderem os valores do esporte, a vivenciar os valores do esporte. Então, a minha missão e o meu propósito vai ser muito nesse sentido, assim, o que eu puder fazer pelo judô e pelo esporte olímpico, eu vou estar à disposição e vou trabalhar muito, assim, pro judô cada vez mais ter essa relevância, e pro esporte olímpico estar cada vez mais disseminado no nosso país, assim. Então, eu tenho essa missão aí. Estudei para isso e vou continuar estudando e trabalhando muito para isso. Então, para mim, quanto mais os atletas se envolverem na causa do esporte, assim, melhor, e a gente vai avançando aí para um Brasil melhor, para uma coisa nesse sentido. Aqui dentro.
seria de parabéns, gente, pelas medalhas. Baby, em abril, quando o comitê organizador das Olimpíadas apresentou o design das medalhas, eu te mostrei no meu celular, lá no centro de concentração que vocês estavam, esse treinamento, a imagem da medalha. Você olhou para ela, se emocionou e disse que queria ter uma daquelas com você. Como que foi na hora que você viu e pegou a medalha de verdade? É emocionante, assim, poder subir num pódio olímpico com 37 anos, encerrando falando de Jogos Olímpicos, encerrando a participação em Jogos Olímpicos, eu acho que foi um momento mágico, fantástico, um momento que a equipe me proporcionou muito isso. Eu fiz uma luta e a equipe estava se doando ao máximo ali para poder trazer esse resultado. Então, para mim foi um grande presente, assim, ter essa oportunidade de lutar por equipes e a gente ter saído com uma medalha. Então, eu só tenho a agradecer muito a minha equipe, porque eles trabalharam muito duro para isso, fizeram lutas fantásticas. E para mim, assim, o que mais fica do aprendizado disso é que a gente sai transformado para melhor desses Jogos Olímpicos, assim. Você vê o atleta adquirindo confiança, o atleta mudando mesmo. Quando eu via o Rafa, por exemplo, quando chegou na seleção, ele era um cara, hoje ele é outra pessoa, assim, falando de judô, falando de confiança, falando de tudo que ele passou, assim, o Macedo, né? Então, isso com vários atletas, o William, a Bia, começou novinha lá no Pinheiros também. Então, eu acho que isso é a mágica do esporte, e a medalha, assim, por equipe foi essa cereja do bolo para coroar e deixar tudo ainda mais bonito, assim, com uma história bem emocionante. Alô. Olá, sou Maíra Nunes, estou pelo Mídia Ninja. Queria perguntar para você, Kathleen, que em outro momento, aqui de entrevistas, você comentou sobre a dificuldade de começar no judô, de se imaginar no judô, um esporte que não abria tantas portas para as mulheres. A minha pergunta é sobre como você vê hoje a edição, a sua campanha, a sua história nesse esporte. E hoje, uma edição, o Brasil encerrando uma edição de Jogos Olímpicos que trouxe essa preocupação de equidade de gênero e que principalmente encerra não só com medalhas individuais, mas com um gostinho excelente, que foi a medalha por equipes, numa prova que é mista, que traz todas essas questões. Queria que você falasse um pouquinho de como a sua trajetória e essa edição em particular, a repercussão da campanha brasileira contribui para essa questão que você levantou lá atrás. Sim, eu cheguei bem na hora que melhorou, melhorou um pouquinho. A Tia Rose, Rosângela, Vanishi, Ed, foram todas uma geração de mulheres que foram para a primeira Olimpíada sem nunca ter pegado no kimono das adversárias, até pouco tempo mulher não podia nem treinar, então eu cheguei bem na hora que melhorou, assim. Lógico que de 2008 para cá melhorou muito. Isso se dá muito pelas políticas realmente de inclusão, de oportunidade, feita desde a base, desde o clube, desde a confederação, desde as federações que tem em cada região, justamente para dar essa oportunidade para o feminino, que era a única coisa que faltava, era ter essa opção de escolha, de definir onde quer treinar, ser acessível, e por isso que melhorou muito. E hoje a gente tem essa potência, Hoje o feminino do esporte brasileiro vem em maior quantidade, e isso se dá muito por essas políticas de oportunidade. E eu fico muito feliz por fazer parte dessa história, dessa jornada, quando iniciou, que até pouco tempo o pessoal não sabia nem se judô era praticado por mulheres. E hoje é um dos esportes mais vitoriosos do Brasil, e eu fico muito feliz porque realmente a única coisa que faltava era essa oportunidade. E eu acredito muito que esses jogos só mostrou um pouquinho, uma palhinha do que tem por vir. Acredito que melhorou muito, e
e tem muito mais a crescer. Então, eu tenho muito orgulho disso e muito mais de todas as instituições, de todos que estão envolvidos, entender a importância dessa oportunidade. Sua medalha de 2008 que abriu um caminho, pô. Bom dia, gente. Carolina Risoto. Bom dia, parabéns pela vitória. A minha pergunta é, o que vocês acham que mudou no judô brasileiro nesses últimos 20 anos em termos de treinamento, estratégia? Porque é uma evolução muito rápida, de estar se destacando cada vez mais. Como você acha que isso aconteceu? O que foi essencial nesse processo de mudança para a gente chegar aqui hoje? Muito obrigada. Mudou bastante, né? As regras, as pontuações. Eu sou de uma época que tinha Shido. Quais eram os 3 Shido? Tinha 3 árbitros. Mudou tanto que eu não sei nem quantas mudanças aconteceram. Shido, Chui, antigamente a pontuação, o Shido valia uma pontuação. Mas é isso, né? Como tudo é dinâmico e tudo muda, o judô também vem procurando ter essas mudanças para tornar cada vez mais atrativos, né? Não concordamos com todas as mudanças. Às vezes favorece um ou não. Por exemplo, quem começou o judô fazendo catada de perna e depois de treinar 10 anos deixa de valer esse golpe, mas isso também mostra a força de adaptação. Isso é muito legal, cada ciclo tem seu processo, por isso que não é o mesmo de outro, então pode passar vários anos, e é essa sensação que eu tenho, que é como se fosse um videogame. Você está super habilidoso naquela fase, vem um chefão, você ganha, passa várias vezes por aquele chefão, muda as regras do jogo ali de novo, então você treina de novo outras habilidades e tem que se superar o tempo todo. E isso é muito bom porque a gente também pega algumas, por exemplo, a gente pega os mais novinhos que chegaram agora com essa regra. Muda, quando ela muda de novo e vai mudar, quem já passou por essa mudança já está mais experiente com essa mudança e eles vão ter que aprender a lidar e acaba dando uma vantagem para quem já passou por essa situação. Então o judô é constante, essa mudança, a gente tem a arbitragem ali, que é bem subjetiva, então depende do olhar de cada árbitro, a experiência dele como atleta conta ali também. E isso gera muito mais competitividade, porque você não tem que estudar só os seus adversários, você tem que entender a dinâmica, a leitura daquele árbitro, como que ele enxerga aquela luta, e fica tornando cada vez as lutas mais acirradas. E aí você pega um campeonato, uma Olimpíada como essa, que está todo mundo bem preparado, que o detalhe realmente faz a diferença, é aí que você vê como que vai estar nesse dia, como que vai estar a cabeça frieza para lidar com todas essas informações. Mas sim, o judô muda muito e acredito que vai mudar muito mais. Acho que o judô ele teve uma grande mudança em relação ao número de competições. O ciclo está cada vez mais insano em relação a isso, assim, quantas competições classificam para a Olimpíada, os países que sediam a competição também, Grand Slam, valendo ponto, ranqueamento, e para a gente que é atleta isso deixa o circuito muito mais corrido. Eu acho que institucionalmente encarece muito você conseguir viajar e conseguir chegar nas competições. Então essa é uma modernidade, e essa modernidade está chegando nas categorias de base também. Os atletas mais novos, eles estão passando por esses circuitos também, estão vivenciando muito já o alto rendimento cada vez mais precocemente. Eu não sei se isso é bom ou ruim assim em relação à longevidade dos atletas, mas eu acho que para o grande público assim é uma coisa que foi bom, assim, ele tem trazido coisas boas. O Brasil, eu acho que a tradição do Brasil de medalhas, que começou com o Seixi lá em 72, depois várias medalhas olímpicas, começando um ciclo aí muito virtuoso de 84 para cá, é uma coisa que é fundamental para o desenvolvimento do judô brasileiro, assim, essas medalhas olímpicas, esse trabalho que é feito, e a gente tenta acompanhar essa evolução que o judô mundial tem
tem trazido, assim, cada vez mais países investindo alto, pesado no judô, países do leste europeu ali que antes não figuravam, então com escolas aí como Cazaquistão, Azerbaijão, Uzbequistão. Então o judô está cada vez mais com um nível técnico elevadíssimo, assim, e a gente precisa, na verdade, correr muito atrás e se atualizar, se modernizar e na verdade, criar um ambiente de alto rendimento, assim, para a gente poder revelar mais talentos, mais atletas e conseguir brigar de igual para igual nesse cenário mundial, assim, tão competitivo. O Baby falou da entrega, da dedicação. Todo atleta, mas no judô, horas e horas no tatame. Imagino que vocês tenham ficado muito tempo também fazendo uma reflexão sobre esse momento, sobre esse ciclo olímpico. Queria que vocês falassem agora, vocês dois, carreiras lindas, né, na Olimpíada, nos Jogos Olímpicos, no judô, chega com um sentimento de que tudo vale a pena, de que a missão foi cumprida nesse momento que, claro, é tão importante para vocês. Sim, eu sou muito realizada, muito feliz com essa modalidade que eu escolhi. Eu até digo que eu não sei se fui eu que escolhi o judô me escolheu. E esse tempo todo no esporte até hoje é muito amor. E onde existe amor também existe muito sacrifício. Mas eu amo esses processos que o esporte de alto rendimento de modo geral proporciona. Né? Você tem que aprender a lidar com as diversidades extra-tatame, dentro do tatame. Cada luta que você faz, o que você fez deixa de funcionar, talvez aquele golpe que você deu na primeira luta deixa de funcionar na outra, porque é muito acirrado. Então, a parte de treinar, que o Baby falou, cada vez fica mais difícil. Eu amo, eu gosto, né? Mas também tem muita qualidade de vida mesmo dentro da minha modalidade. Eu sou uma atleta de 36 anos, com 0 cirurgias, não tenho problema de peso, amo o que faço, eu acho que isso se dá muito, assim, mas também sou muito feliz, assim, por toda essa construção, por toda essa dedicação, e lógico que também não conseguiria sozinho, assim, tem muita gente, muitas mãos por trás. Eu tenho, desde os meus primeiros senseis que sempre acreditaram no meu potencial, tem os clubes que abraçaram, né? Passei pelo Minas Tênis Clube, hoje eu sou da Sojipa, que também ajudou muito nessa construção e acreditou no meu potencial. Tem uma confederação brasileira que ali os atletas realmente são avaliados pelos seus resultados, né? Não pela idade, e isso acaba nos permitindo continuar fazendo o que gosta até quando quiser. Mas óbvio, né, que tudo tem um começo, um meio e um fim. Eu fico muito feliz, né, desse fim que vem se aproximando, porque é uma vida dedicada ao esporte, mas também de muito amor, de muita realização. Então, é sacrificante, mas eu digo, vale a pena, assim. E às vezes você passa pelos erros que você pensa em desistir, aquelas dificuldades que você pensa, pai, se não for para mim, me tira daqui logo. Mas a sensação é essa, que depois que você passa pela tempestade, mas passa mesmo, sempre o processo te proporciona coisas incríveis de passar por isso, e é sempre um processo. E quando esse processo finaliza com a medalha olímpica, é um sonho, assim, o ideal imaginável, assim. Então, é uma satisfação muito grande para mim. Eu amo muito isso que eu faço e espero muito que todas essas garotadas, que todos que estão por vir, possam viver intensamente o sonho deles, com muita alegria, né? Que aprenda com os processos, porque realmente não é fácil, né? Hoje o pessoal fica, né? A gente sempre tem essa importância de saúde mental, então eu tenho esse acompanhamento desde quando eu entrei, assim, no alto rendimento. Então, vale a pena, sim, vale muito. Vou responder também, que essa é boa. Eu fiz a postagem e eu bati um papo com o Leandro Guilheiro, nosso técnico lá do Pinheiros, pós-Olimpíada, assim, e o papo, ele repetiu um pouco o que eu postei há um tempo atrás, que lutar é um ato de fé, assim.
A gente treina muito a vida toda para ter uma chance em um dia de chegar e tentar conquistar uma medalha olímpica. Tem atletas que treinam a vida toda e não conseguem a chance de chegar numa Olimpíada. Então, é um ato de fé porque você treina, se dedica e não sabe o que vai acontecer. Não é um resultado certo, é bem incerto. E ao mesmo tempo, quando acontece, é o que faz tudo valer a pena. E ao mesmo tempo, se não acontecer, eu acho que o processo te transforma em alguém melhor lá no final, né? Então, você passa por aquilo, os valores do esporte, eles entram em você, assim, de uma maneira que é muito visceral, assim, e com certeza são valores que estão em você, que você vai levar para a vida toda e vai fazer com que você seja alguém diferenciado em qualquer carreira, em qualquer coisa que você for fazer. Então, dando certo ou dando errado, vale muito a pena. É isso. Então, eu queria saber como é que foi para vocês a experiência de competir aqui na França, que é um lugar que o judô é muito renomado. Como que foi o clima no ginásio, no estádio como um todo, com toda a torcida brasileira apoiando vocês depois de tanto tempo podendo voltar a curtir, né, o clima olímpico? E saber do Baby se já deu tempo de cair a ficha quando ele botou a medalha ou quando foi tomar banho antes de dormir, não sei, de que ele é o maior medalhista do esporte com mais medalhas do Brasil na história das Olimpíadas. O único judoca com 3 medalhas e, ao mesmo tempo, o judoca mais velho a conquistar uma medalha na história dos Jogos. Vou começar aqui, desculpa. Cara, falando do ambiente aqui de Paris, fantástico pra gente. Além de estar numa Olimpíada, Paris é a segunda casa do judô, assim. A torcida aqui é fantástica, a galera entende de judô. Quando você coloca a perna ali, eles vibram junto. Você pode dar o ipom no francês, que eles vão aplaudir também, porque eles gostam de judô, de um bom judô. E a gente sempre gosta muito de lutar aqui em Paris. A nossa arena na Bercy fica lotada com mais de 10 mil pessoas no Grand Slam. E Olimpíada eu sabia que não ia ser diferente, assim. Falando da experiência da torcida, Tóquio foi um negócio difícil, assim, ver aquela arquibancada vazia. E a gente voltar a ter torcida numa Olimpíada foi realmente importante, assim, para nós atletas. Foi muito importante. Agora, falando de medalhas, tem a Mayra com 3 medalhas, eu masculino com 3 agora. Assim, é só muita gratidão por esse caminho de... Como eu falei que o esporte você treina a vida toda por um dia, para mim é a impressão de ter vivido várias vidas, assim, conquistar 4 medalhas mundiais, agora conquistando a 3ª medalha em Olimpíada, é um baita privilégio, assim, de poder fazer isso, de poder estar com meus companheiros, de poder, de certa forma, fazer parte da história do judô brasileiro, assim. Eu acho que nem os meus sonhos de criança mais incríveis, assim, eu achei que poderia ter um resultado competitivo tão fantástico. Eu só tenho a agradecer, assim, muita gratidão, e sou muito feliz por estar com essas pessoas nesse momento e ter vivenciado isso. Muito privilégio por fazer Londres, Rio, uma Olimpíada em casa, Tóquio na casa do judô e aqui também em Paris. Então sou um baita de um cara sortudo e privilegiado. Obrigada, Baby. Obrigada, Bequinha. Valeu. A próxima dupla agora são os melhores amigos aqui. Leonardo Gonçalves, medalhista de bronze por equipes, e Rafael Macedo, medalhista de bronze por equipes mistas e 5º colocado no individual. Quem está com a primeira pergunta aí já? Quem quer começar, gente? Olá, meninos, parabéns, né, pelo resultado. Como é que foi
você tiveram resultado individual, como é que foi aquele antes da equipe, assim, aquela conversa, todo mundo junto, assim, vamos lá, vamos conseguir? Qual é aqueles bastidores que a gente não sabe? Ou se a gente conseguir, a gente vai fazer, sei lá, vai colher alguma coisa, fazer alguma coisa? Sei lá, o que esse momento mesmo de equipe, falou que vocês são muito amigos, então acho que não pode contar do outro, né? Esse bastidor. E também um dando força para o outro num momento difícil, né? Que foi no individual e depois a alegria do pós. Falar um pouquinho desse bastidores que a gente tem que ver. Bom dia a todos. Então, a gente vive muito o sonho um do outro, né? Não só aqui eu e o Léo, mas toda a equipe. A gente é uma equipe muito unida, a gente viaja o circuito mundial junto, então a gente cria muito esse laço assim, um com o outro e realmente vive o sonho do outro. O judô ali a gente começa nas competições individuais e depois vai para a equipe, então a gente foca muito, né, na gente, né, na nossa competição individual, e enquanto o outro está lutando a gente está torcendo, mas também está focado no nosso, e a partir do momento que passa, né, a competição individual, com medalha, sem medalha, a gente tenta realmente virar uma chave assim, tipo assim, então passou, quem ganhou medalha não se acostume, tipo, não relaxa, vamos focar na equipe, e quem perdeu uma medalha, né, acabou saindo sem, também a gente não ficou se vitimizando, e foi errado, não deu certo, enfim, tivemos muitas polêmicas, né, do judô, mas a gente tentou não ficar se vitimizando com isso e focar no que a gente tinha que fazer, e a gente usou isso muito como motivação, tipo assim, cara, a gente merece, entendeu? A nossa equipe merece tudo que a gente tá passando aqui, tudo que a gente passou durante esse ciclo, a gente merece coroar finalizar a Olimpíada com essa medalha. Eu acho que os quase... Eu acho que os quase ali no individual deu uma motivada legal assim na equipe. O quase do Rafael, o quase da Rafa também. Então a gente foi realmente com muita gana muito por esses motivos assim, dos quase no individual. Meninos, aqui. Rafael, queria saber se você ainda continua super zen, porque depois da sua luta estava todo mundo revoltado, você era a pessoa mais calma, assim, surpreendeu, até virou brincadeira nas redes sociais. E Léo, queria saber se ele realmente é essa calma em pessoa, porque a revolta estava geral e ele estava tranquilo. Você falou das polêmicas, como foi também absorver, né? Porque até agora o resultado está indeterminado, enfim, acho que é um sentimento talvez de injustiça também dentro, né? Não sei como vocês fizeram para trabalhar a cabeça e a sua força mental mesmo, para você, eu estou brincando da calma, mas de você continuar centrado e conseguir fazer parte da equipe no bronze. Ele carrega até uma peruquinha assim de Jesus, ele é assim mesmo, calmo. Eu estava possesso no dia da luta, fiquei possesso. Para mim, eu não entendi ali de primeiro, mas aí ouvindo ele falar ali depois eu me acalmei, não tinha, acho que a maioria, muitas pessoas se acalmaram também. E ele realmente é calmo assim mesmo. Bom, então assim, na hora ali, cara, não sei assim como eu também mantive aquela calma, mas assim, aqui eu acho que eu tava tão focado, né, na luta ali, no que eu tinha que fazer e não pensando em arbitragem, assim, eu tava pensando no que eu tinha que fazer, então acho que eu tava tão focado no que eu precisava na minha estratégia, na minha luta ali, que eu até saí da luta, tipo assim, sem entender, mas sabe quando você não vem aquela, tipo assim, putz, erraram, ou tipo assim, foram injustos comigo, eu fiquei pensando mais, tipo assim, cara, o que eu fiz? Será que não entendi o que eu fiz de errado? Tipo assim, eu fiquei meio confuso, assim, e depois, né, refletindo, era isso mesmo, acho que eu tive a reação bem sincera ali, de cara, tipo assim, eles têm ali muitas câmeras, são muitos árbitros, acredito, como eu não estava entendendo no momento, acredito que eles estão sendo justos, né? Depois, né, conversando com o pessoal, também foi passando um pouco ali o hiperfoco que eu estava ali da luta e tal, e daí eu fui entendendo, me falaram também um pouco da regra, e eu falei, realmente eu acho que não concordei muito com o que aconteceu, mas enfim, passou, né, não tem muito o que fazer, como você falou, tá lá ainda terminado ainda, mas
não tem muito o que eu fazer, foge do meu controle, né? Eu tento focar sempre no que está dentro do meu controle, que é o que eu posso usar de estratégia, usar nas preparações, nas lutas ali, e o que foge do meu controle não tem muito o que eu fazer. Mas foi um momento difícil, assim, depois, eu fiquei, confesso que umas 2 noites ali, a cabeça minha, do lado que eu botava a cabeça no travesseiro ali, eu ficava, cara, como é que aconteceu, não estou entendendo e tal. E então tive que ter muita calma e também a conversa com os meus amigos, também familiares, eles me acalmaram e tiveram essa sensibilidade também de não ficar me lembrando, né, do individual e, tipo assim, me colocando pra frente, tipo assim, não, cara, essa medalha foi sua. Foi até engraçado que eu estava dividindo o quarto com o Baby e ele me falou assim de noite, não, cara, se considere um medalhista olímpico, isso no dia do individual, né? Se considere um medalhista olímpico, você é um medalhista olímpico, não tem contestação e tal. O que aconteceu hoje, não, você é um medalhista olímpico, então. E eu fiquei assim com isso e daí a gente veio com a equipe e ganhou uma medalha e eu fiquei, cara, tipo assim, eu sou um medalhista olímpico, isso é isso. A gente merecia essa medalha. Queria que eu falasse depois da decisão dos árbitros, até o público ali, até o público vaiou, não entendeu. Queria que você falasse também desse sentimento naquele momento ali. E os próprios franceses não concordaram. Acho que era o sentimento de todos os brasileiros que estavam assistindo ali a luta. Só não foi muita dele, que ele estava no hiperfoco dele, mas quem estava ali assistindo não entendeu, né? Ainda está indeterminado ali o porquê. Ainda está indeterminado, então até agora eles não deram satisfação nenhuma, enfim. Mas foi o que o Rafa falou, a gente foi por equipe, daí já estava escrito, na verdade. Tiraram aqui, mas ali a gente vai conseguir. Um pouco ali na frente a gente conseguiu, que foi dar esse combustível pra gente ali também. Só uma coisa para complementar, até comentei com eles assim, por um momento ali depois, um pouquinho depois eu até comecei a eu acho que, tipo assim, tá certo, assim, acho que os caras não erraram, não, porque começaram a falar que erraram, e eu fiquei, não, daí me explicaram melhor as questões da regra, e eu falei, não, acho que erraram, né, mas não tem muito o que fazer, né? Tipo assim, passou, enfim, a gente conseguiu essa medalha na equipe e foi muito especial. Bom dia. E continuando nesse assunto, mais ou menos, eu estava vendo a reação do pessoal que estava assistindo todas as lutas do judô ao longo da competição e muita gente falando, nossa, era um esporte tão legal de assistir, agora a gente não está entendendo o que está acontecendo, né? Tanta regra que foi feita no sentido de deixar o esporte melhor, mais atraente, mas que complicou para as pessoas. É uma coisa, algum sentimento que vocês também têm? Assim, algumas regras ali a gente acha que às vezes são desnecessárias ou podiam ser um pouco mais claras, né? Às vezes tem algumas coisas que eles deixam um pouquinho ali muito subjetivo e isso dá margem, né? Não só às vezes para alguma má intenção, né, de arbitragem, mas dá margem também para erros, né? Então, tipo assim, às vezes é um padrão de uma luta que daí eles já mudam um padrão para outra, coisas muito parecidas, tem punições ou pontuações às vezes diferentes, né? A gente viu no individual às vezes algumas quedas que davam vazare, outras iguais, muito parecidas que não davam vazare, então realmente tá um pouquinho difícil assim essa questão da regra ali, da interpretação. Mas assim, a tecnologia está cada vez maior, então eles têm recursos para poder melhorar isso, né, com vídeo, enfim, essas coisas. E talvez eles deem alguma reformulada em algumas coisas nas regras. Justamente, eu acredito que repercutiu muito, né, essa questão de regra aí para o público. Porque a intenção é essa, né, deixar ali os atletas lutarem e fazerem um show de judô realmente, né? A gente que vive a modalidade, a gente preza sempre por isso, né? Por um judô de qualidade, bonito, não lutas amarradas e lutas às vezes muito decididas por arbitragem. A gente quer que os atletas se resolvam. Isso. Fechou, gente. Muito obrigado, viu?
Agora vamos chamar a Rafa Silva, gentilmente. Oi, bom dia. Eu sou a Nina das Vibradoras. Quero fazer uma pergunta para a Rafa. Rafa, na sua carreira você viveu inúmeros momentos de redenção, né? Então, de Londres para o Rio já foi uma catarse. Aqui nessa Olimpíada também você viveu seu momento de redenção. Em poucos minutos você finalizou a adversária na disputa por equipes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa montanha-russa de emoções que se vive durante a Olimpíada, de uma luta para outra, como virar a chavinha, como que você trabalha isso e como que foi esse momento, né? Depois de finalizar a adversária, na imagem você vê que ela treme muito, a mão ela ficou praticamente em choque. E aí eu quero que você fale um pouquinho dessas redenções da sua carreira e como que você trabalha para virar a chavinha tão rápido. Obrigada. Eu me sinto bem, né, de conseguir sempre dar a volta por cima. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente aprende no judô, a gente vê o judô, vê os atletas jogando e a gente acha que já vai começar a aprender a derrubar, a aprender os golpes, e a primeira coisa que a gente aprende no judô é a cair e depois a se levantar. Então, com certeza, é uma das coisas que a gente leva na nossa carreira. Eu faço trabalho mental desde a minha volta da Olimpíada de Londres 2012, onde eu queria parar o judô depois da Olimpíada. E eu me sinto bem, me sinto feliz. Foi um momento especial agora nessa Olimpíada novamente. Eu cheguei até a semifinal na competição individual e acabei ficando sem medalha ao fim da competição. E consegui dar esse título, esse último ponto para o Brasil nessa competição. Com certeza a gente merecia uma medalha olímpica, todo mundo se entregou bastante, o ciclo olímpico foi bem intenso para a gente, então com certeza foi um momento muito importante. Então me sinto bem, consegui virar a chavinha. Eu fiquei muito chateada com o meu desempenho na competição individual, mas eu sabia o quão importante eu era para o time, para a equipe. Eu sabia que eles precisavam de mim assim como eu precisava deles, então um foi incentivando, apoiando o outro, e a gente conseguiu colocar em prática lá o que a gente veio treinando durante tantos anos e principalmente nesse último ciclo. Oi, parabéns, Rafa, Guilherme. Falar um pouquinho para os dois a pergunta, primeiro para a Rafa, que falou que o ouro lá atrás mudou a sua vida. O que o bronze vai mudar na prática? A gente está vendo essa loucura aqui, a gente sabe que tem um valor também financeiro, medalha. O que muda para a tua vida e para você também, que é a primeira? O que você imagina que vai mudar? A Rafa tem uma ideia, já viveu isso. O que você imagina que vai mudar na vida mesmo, no dia a dia? Então, essa medalha, eu acho que vai mudar muita coisa. Eu estou muito feliz, eu não tenho ainda muita noção da dimensão. Senti esse acolhimento aí do povo brasileiro, né, nas redes sociais e aqui na Casa Brasil, essa recepção calorosa. Mas com certeza, para mim, ela vai servir de muita motivação para o próximo ciclo olímpico de Los Angeles, para mim trabalhar para buscar a minha no individual. Eu acredito que vai mudar bastante, não pensando em títulos individuais, em condições financeiras, mas sim no judô brasileiro, né? A gente conseguiu essa medalha inédita para o time, então com certeza a gente vem fazendo um bom trabalho já há diversos ciclos olímpicos que a gente vem tendo medalha. É a segunda vez apenas que tem essa competição e a gente entrar e já conseguir uma medalha na segunda edição para esse time. Mostra o quão forte é o judô brasileiro. A gente sempre busca o melhor, a gente quer entregar tudo, a gente quer mostrar o judô bonito, positivo, que as pessoas cobram
durante a competição. Então, com certeza, eu acho que para deixar um legado, a gente viu não só os atletas de judô, mas todos os brasileiros acompanhando, vibrando com a gente. Então, com certeza, acredito que essa medalha vai deixar ainda mais um legado para as pessoas se inspirarem, ver que a gente tem condições de disputar, a gente tem condições de mostrar o quão forte é o judô brasileiro aqui fora. Então, acredito que essa medalha vai ajudar bastante a motivar os próximos jovens aí que sonham em estar em uma Olimpíada e conseguir suas respectivas medalhas. Rafa, antes da Olimpíada a gente fez um especial sobre sua carreira, enfim, falamos com a Nel Salgado, você falou muito de trabalho mental e tal, e ela disse que em 2016 vocês fizeram um trabalho que ela falou assim, que você estava um pouco apreensiva nessa Olimpíada, ela falou assim, você vai deixar a europeia vir aqui roubar sua medalha? Defende essa medalha como se fosse só pinto no seu chinelo. Como foi o trabalho de vocês aqui para Paris, principalmente depois da derrota no individual? Qual foi esse papo? O que ela disse? O que você foi buscar para lutar pelo bronze? Com certeza eu vim focada na minha competição individual, né? Até porque é um passo de cada vez, era a minha competição individual. Eu fiquei bem chateada de não conseguir a medalha depois de ter ficado fora de Tóquio. Consegui voltar a uma Olimpíada novamente, fiz um ciclo olímpico muito bom, fui campeã mundial durante o ciclo. Eu sabia o quão forte e difícil era a minha categoria, mas eu sabia que eu estava ali entre as melhores com chances de medalha. E depois do por equipe, a única coisa que a gente falou, a gente ficou batendo ali na tecla, que independente da cor da medalha, a gente ia buscar, porque a gente trabalhou tanto e eu não podia ficar só com a cabeça ali no individual. Então, até o meu professor Geraldo Bernardes, ele me ligou e ele sempre me falou que independente se a gente estiver rindo, se a gente estiver chorando, se a gente pode comemorar a derrota ou se a gente vai sofrer pela vitória, isso tem que durar 24 horas. E depois disso a gente tem que virar a página, porque eu ganhei hoje, mas amanhã não significa que eu vou ganhar. Então tem que voltar a trabalhar novamente, me entregar ainda mais, porque a gente começa a ser mais estudada, mas tem um pouco mais de visibilidade. E também não adianta eu ficar chorando 3, 4, 5 meses, uma semana, 2 semanas, porque eu sabia o quão importante também era essa competição por equipe, o quanto a gente merecia essa medalha. Então foi difícil, doeu bastante. Eu fiquei pelo menos uns 2 dias ali bem chateada com a minha competição, mas eu tinha que levantar, dar a volta por cima novamente, assim como todo o povo brasileiro faz. Rafa, bom dia. Parabéns para vocês. Poucos dias antes das Olimpíadas, você estava lá em Brasília, no Palácio do Planalto, na cerimônia de anúncio do reajuste do Bolsa Atleta, e você falou sobre a importância, né, disso e sobre a expectativa de ganhar uma medalha aqui em Paris. Agora que essa medalha veio, eu queria que você falasse mais uma vez sobre a importância do Bolsa Atleta na sua carreira. Com certeza o Bolsa Atleta, né? Hoje eu faço parte da classe Bolsa Pódio, é muito importante, porque a gente já viu o relato de vários atletas de alto rendimento, atletas olímpicos, que tem que conciliar o treino e sair do treino. Alguns trabalham em outras coisas para tentar suprir a parte que precisa comprar o material, precisa colocar um arroz e um feijão dentro de casa. Então, com certeza, ter essa ajuda, a gente saber que todo mês tem aquela ajuda para a gente tirar um pouco a cabeça da preocupação de ter que pagar conta, precisa comprar um kimono novo, precisa de algum material de trabalho. Então, ter essa tranquilidade, eu acredito que isso faz muita diferença, porque a gente tem a cabeça voltada apenas para o nosso treino, para a nossa competição, para o nosso foco, que é de fato o judô, porque com certeza cada detalhe faz muita diferença. Então você ter essa tranquilidade para ter a cabeça apenas para o judô, para aquilo que você precisa se entregar e desempenhar, com certeza isso ajuda bastante, faz bastante diferença. Eu faço parte do Bolsa Atleta, tem pelo menos uns 13, 14 anos que eu tenho essa bolsa, então com certeza isso foi fundamental no meu crescimento como atleta. Rafa, você falou sobre o legado que o judô vem fazendo, vem deixando, e me parece também que você tem essa preocupação forte de sempre acolher as novatas que chegam na seleção. Enfim, a gente vê também judocas
quando se aposentam da carreira de atleta, continuando no esporte, contribuindo como, enfim, de diversas maneiras, mas hoje em dia a gente está vendo com mais evidência as treinadoras. Queria saber como que é esse bastidor dentro da seleção, qual é a sua, como você se vê em termos de papel lá dentro. Eu sei que você é uma dessas que abraça as que chegam, que tenta contribuir de diversas maneiras. E o judô tem uma competitividade muito grande, mas a gente viu que como equipe, não só como na prova como equipe, mas que existe sempre essa preocupação também de contribuir para o esporte. Queria saber como que você enxerga o seu papel dentro da seleção, nesses Jogos Olímpicos, mas também, enfim, das novatas que chegam, no processo que acontece também depois de toda essa trajetória como atleta, como que você vê o seu papel e como você enxerga o judô neste momento. Eu acredito que é importante, né, ter essa troca com o pessoal mais novo que chega à seleção, porque assim como eu cheguei aos 16 anos na seleção brasileira de judô, eu fui acolhida da melhor maneira possível. Tinha as referências, Thiago Camilo, a Mayra Guiar, Kathleen Quadros, que eu fui sparring dela para a Olimpíada de Pequim em 2008. Durante alguns ciclos a gente disputou a vaga, então ter essa oportunidade de dividir o pódio olímpico com a Quequinha foi muito especial para mim, porque foi quem me fez criar esse sonho olímpico dentro de mim, de fato. Então, e quando as pessoas perguntam, mas é engraçado, porque na hora que você está competindo, você está com aquela cara de mal, você está se entregando, e quando a gente chega para assistir um treino, você está sempre rindo, está brincando, está descontraída. E eu sempre falo que para eu me sentir bem, poder trabalhar, desempenhar, eu preciso estar feliz. Então, acredito que ter essa tranquilidade de saber que você está sendo acolhido pelos mais velhos, pelos mais novos. Às vezes eu perdi uma competição e aquele atleta mais novo fala que você é um exemplo, um espelho, que é o seu ídolo, que a gente não pode abaixar a cabeça. Então a gente sempre tenta um levantar o outro, né? Independente se é mais jovem ou se é mais experiente. Acredito que ter essa troca de experiência, essa motivação, essa tranquilidade ali, né? Ter o carisma, a gente está sempre rindo, brincando, um zoando, fazendo piada um com o outro. Então, com certeza, esse clima, eu acredito que é o que faz a gente crescer também, né? Porque a gente passa mais tempo com os atletas de judô do que, de fato, com a nossa família, né? Então, eles são a nossa segunda, quase primeira família, né? Porque a gente passa muito tempo com eles juntos. E pós-carreira, assim, é importante ter sempre um atleta ali, né? Hoje a Sarinha está na comissão técnica, tem alguns atletas que vão parar, então ter sempre alguém ali do nosso meio que entendeu ali o que é um processo olímpico, né? Então poder ter essa troca de experiência, saber como brigar pela gente, do que de fato a gente necessita para um ciclo olímpico, para uma Olimpíada. Então, com certeza, é muito importante esse pós-carreira também, ter alguém ali do nosso meio para poder ajudar a gente. Depois do individual, você fez uma postagem, né, nas redes sociais, tocando num assunto, claro, delicado para você, mas dizendo também que tudo isso te tornou a atleta e o ser humano que você é hoje. Se você pudesse falar para a gente também sobre isso, sobre tudo que você escreveu ali. Foi um momento difícil, né? Porque na Olimpíada do Rio eu saí como campeã e não pude defender o meu título em Tóquio, e foi um momento muito difícil para mim, porque por alguns períodos eu achei que eu não voltaria mais para o judô, porque desde os meus 5 anos eu sempre fiz isso. Hoje eu tenho 32. E de uma hora para outra você não poder mais treinar, você não poder competir, não poder ter contato com as pessoas que você convive o tempo inteiro. Minha irmã, que é treinadora, não podia conviver com a minha irmã, porque é a regra. Então foi um período muito difícil. Eu pensava muitas vezes que, já que eu não podia fazer judô, porque quando as pessoas perguntam, mas o que é o judô? Eu falo que o judô é a minha vida, porque eu cresci na Cidade de Deus e a gente via muitas coisas erradas acontecendo dentro da comunidade, e o judô transformou minha vida. Então, se hoje eu estou aqui como campeã olímpica, como campeã mundial, eu devo muito ao judô, porque foi quem me tirou das ruas. Então, com certeza, foi um momento muito difícil para mim, e consegui estar aqui 8 anos depois da minha última Olimpíada,
disputando medalha novamente, brigando entre as melhores da minha categoria, onde as pessoas falaram que eu não ia mais voltar, que não tinha mais Rafaela, que eu não ia conseguir dar o peso, que acabou o contragolpe, que era um dos meus golpes que eu aplicava bastante na competição. Então, poder voltar aqui, eu fiquei muito chateada de não conseguir a minha medalha no individual, mas para mim foi uma vitória poder estar aqui novamente. Bom dia, Camila Risotto. Eu queria saber, evidente que o judô requer muita força física, mas também muita força mental. Como é esse processo da relação do atleta consigo mesmo no tatame? Que tipo de apoio você acha que os atletas estão precisando hoje no Brasil em termos de saúde mental? Então, eu acho que a saúde mental é muito importante nos esportes em geral. E eu acho que é um fator muito determinante na hora da competição. Você está com o psicológico alinhado para você fazer uma boa performance e claro, né, estar feliz e realizado fazendo o esporte. Eu acho que é o mais importante, que sem saúde mental a pessoa não consegue nem treinar nem estar competindo. Então é muito importante esse lado psicológico. Eu acho que todo atleta tem que estar fazendo um acompanhamento. Eu faço um acompanhamento psicológico também. Então é isso, eu acho que tem que estar tudo muito alinhado. Oi, Beatriz Souza, campeã olímpica. William Lima, vice-campeão olímpico. Larissa Pimenta, bronze olímpico no individual e medalhistas de bronze também por equipe. São os que estão lutando 2 medalhas no pescoço. Pode botar medalhas. Excesso de bagagem, né? Bom dia. Bom dia, Virgílio do Olympics.com. Parabéns, Beatriz, Larissa, William, pelas medalhas. A pergunta vai para a Beatriz. Aquela segunda luta contra a sul-coreana no Golden Score, que ela conseguiu aplicar um golpe já no momento derradeiro e você consegue o contragolpe confirmado pela revisão do vídeo. Como é que foi isso? Foi instintivo? Foi espontâneo? Você sabia ali o que você estava fazendo? Você chegou a rever o lance depois? Queria que você descrevesse como é que foi aquele combate, aquele golpe final que poderia ter mudado a história da competição. Bom dia. Tudo que a gente coloca em prática na competição a gente faz diariamente nos treinos, então estava ali meio no automático. Como eu disse, a gente faz muito trabalho específico, ainda mais nesses últimos meses. Então eu estava trabalhando para todo tipo de situação, posição, o que fosse, eu já queria estar preparada. Então ela entrou ali aquele golpe, eu já pensei, vou fazer um contra-golpe aqui e é isso. Aí ali no VAR eu só pensei que eles pensem igual a mim, por favor. Deu tudo certo, viram que estava certo ali, o golpe foi correto e veio a vitória. Bia, oi, aqui.
Eu vim para cá porque para facilitar a posição das câmeras ali, que os colegas lá também vão precisar dessa resposta. Eu fiz a mesma pergunta para a Rafa, primeiro parabéns para vocês todos. Eu fiz a mesma pergunta para a Rafa, mas eu queria que você falasse da importância do Bolsa Atleta na sua carreira. Você que também recebe patrocínio da Petrobras, é uma das 55 patrocinadas, né, dos atletas que estão aqui na Olimpíada de Paris. Queria que você falasse como que esses recursos te ajudaram a conquistar esses resultados. Obrigada. Bom dia. De extrema importância, não só para mim, mas eu posso dizer em nome de todos os atletas. Todo investimento é super importante para a gente realmente precisa disso. A gente às vezes não consegue ter um retorno tão grande assim por ser atleta. A gente vê muitos exemplos da galera que às vezes precisa trabalhar em outro lugar para compensar a renda além da rotina do alto rendimento. Então acho que a gente precisa sim de mais investimento, de mais patrocinadores. O Bolsa Atleta, eu recebo a categoria pódio. Eu chamo também como salva-vida, porque é um dinheiro onde a gente consegue investir na nossa qualidade de vida. Às vezes a gente consegue investir numa roupa de treino melhor, num suplemento mais confiável de uma marca melhor. A gente consegue alimentos orgânicos que fazem melhor para a saúde. A gente consegue poder investir nisso. Tudo no Brasil é muito caro. A gente sabe disso, a gente vive essa realidade. Então a gente precisa desse investimento. Então acho que é necessário patrocinadores. Então acho que esse é o momento mais importante que a gente pode estar colhendo os frutos de tudo que a gente vem trabalhando. Oi gente, bom dia. Tatiana da New Esporte Clube, aqui atrás. A minha pergunta vai para a Larissa, que a gente vibrou muito com essa vitória. Parabéns para vocês três, vocês são incríveis. Mas, Larissa, a gente vibrou muito com a sua história com a Sara também. A gente que acompanhou os treinos ficou vendo bastante a Sara ali de pertinho, te dando conselho, repetindo alguns golpes e comentando um pouco como poderia melhorar. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com ela e como é importante para vocês terem essa base, né, para vocês crescerem, enfim, ainda mais vitoriosos. Obrigada. Obrigada, bom dia. Minha relação com a Sara sempre foi muito boa. Eu desde pequena acompanho ela e vibrei com o ouro olímpico dela, pude disputar a vaga olímpica com ela e agora conquistar a medalha olímpica também com ela. Então não tem nada mais especial do que ser ela. Ela sempre foi muito construtiva na minha vida. Sempre me apoiou muito, sempre me colocou em situações positivas. Então, para mim é muito gratificante poder dividir o tatame com uma campeã olímpica. E eu falei que no momento mais decisivo, assim, no final da luta eu não ouvia nem mais dicas do que fazer, assim, de judô, né? Se vocês procurarem, ela falava muito, tipo, confia em você, tem que ser você, é sua. Então, comecei a acreditar naquele momento. Eu sabia que o judô eu tinha, a preparação eu fiz, e acredito que o detalhe foi realmente essa confiança, que ela foi a principal pessoa que me passou, assim, durante. Oi, gente, Clara, tenho da Esportes Brasil, parabéns a vocês. Eu queria que vocês três me contassem o que não pode faltar na comemoração de vocês, aquele momento pós-vitória que só de vocês fazem, agora está completo. Bom dia. A primeira coisa que passa na minha cabeça é dar glórias a Deus. Ele me permite viver tudo isso, então todo mundo vê que eu estou apontando para cima, agradecendo, ver onde a fé me leva, agradecer tudo que Ele me permite viver, sendo muito bem abençoada. Então a primeira coisa que eu penso é em agradecer a Deus. Naquele momento ali eu só penso, nossa, obrigada Deus, obrigado Senhor por tudo isso que eu estou vivendo. Bom dia, muito obrigado. Acho que a Bia falou para todo mundo. A gente passa um filme na nossa cabeça e toda a nossa batalha, todo nosso suor, nossa dedicação, tudo que a gente passou em cima disso, né, durante a competição, durante a trajetória olímpica, e a gente nunca esquece
de agradecer a quem confiou, a quem permitiu a gente estar vivenciando isso. Então, tudo isso que a gente passa ali na hora da vitória é um mix de emoção, sabe? É como se você conseguisse ter a sua realização pessoal, ter entrado para a história, sabe? Você fica feliz, você fica um pouco... eu não tenho palavra de dever cumprido, sabe? Acho que é mais gratidão, agradecer a Deus. Eu particularmente estava procurando minha família no meio da arquibancada para poder mandar um beijo para eles, para poder apontar para eles, porque não é mais só por mim, é pela minha família, é por todo mundo que me apoia. Eu particularmente me senti paralisada. Eu falei que eu acho que faltou oxigênio na minha cabeça aqui, porque quando eu recebi a vitória eu não entendi nada que estava acontecendo. Tanto que eu desci, a primeira coisa que a Sarinha falou que eu fui campeã olímpica. Eu realmente acreditei muito, porque eu acho que eu me coloquei numa posição tão baixa, em êxtase assim na competição, que a gente chega aqui muito sobrecarregado de tudo, do treinamento, da preparação, do ano, do ciclo, e você poder esvaziar isso em cima do tatame não tem coisa melhor do que ser ali. Acho que eu senti isso. Oi, bom dia, parabéns para os três. Eu sou a Nina das Vibradoras. Eu queria fazer uma pergunta para as duas mulheres. Bia, começando por você, a gente celebrou muito a sua conquista por ser o primeiro ouro da delegação brasileira, mas também muita gente celebrou o fato de ter sido de uma mulher e uma mulher preta. E a gente tem uma trajetória no judô vencedora entre as mulheres pretas, né? Com a Kathleen conquistando a primeira medalha individual das mulheres, a Rafa e agora você. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse recorte das mulheres negras e das suas inspirações. Eu quero ouvir a Larissa. Ela falou um pouquinho da Rafa, da Sara, mas quais são as inspirações femininas de vocês no judô? Obrigada. Bom dia. Acho que eu estou muito bem servida de inspiração, não só dentro do tatame, mas dentro de casa. Minha mãe, minha avó, minha irmã. Tenho uma família incrível, uma base inspiradora. Dentro do tatame, parceiros incríveis de seleção. Então inspiração não falta, e eu sempre procurei ser inspiração da mesma forma que eu fui muito inspirada também por mulheres fortes, guerreiras, pretas, e mostrar que a cor da pele não tem nada a ver com sonhos. A gente pode sim alcançar tudo aquilo que a gente almeja, basta a gente estar disposto a pagar o preço, se esforçar, ser disciplinado e encarar o que vem pela frente. Então acho que é muito questão de coragem, se impor e acreditar. Eu também, particularmente, tenho muitas inspirações dentro de casa. Minha casa são 7 mulheres e só o meu irmão de homem, tadinho. E aqui na seleção, sempre me inspirei em todas as pessoas, todas as meninas. Inclusive, antes da gente vir pra cá, a gente tirou uma foto pra vir pra cá. E fiquei olhando aquela foto por muito tempo e escrevi na legenda, tipo, inspirações e motivações é o que não falta, porque realmente tem a Bia, a Kequinha, a Sarinha, a Rafaela, me inspira muito e me faz ter muito orgulho de poder estar dividindo tudo com elas. Especial para mim. Aqui, tudo bom, gente? Parabéns. A coletiva de vocês três demorou um pouquinho mais para começar, porque vocês tiveram que botar 2 medalhas no peito, né? Leva mais tempo. E aí, ainda levando em conta a última pergunta, das referências e abrindo um pouco mais, queria ver os três. Como que é conviver com tantas referências? Vocês lutam junto com Baby, Rafa, são treinados por campeões, gente que assim, não tinha como ser mais renomada no mundo do esporte. E aí, depois de tanto treino, chega uma Olimpíada, conquista 2 medalhas, acabou, missão cumprida. Em que momento que vocês olham para baixo agora, olham as medalhas, ou assim, respiram fundo e falam:
Caraca, eu tô no hall de lendas do esporte brasileiro. Pouca gente sai de uma Olimpíada com 2 medalhas no peito. Como que vocês... Já deu para absorver um pouco, alguma coisa? Eu brinquei com o Baby também, assim, tomando banho, às vezes, não sei. Não sei, eu ouvi de vocês. Bom dia. Eu ainda estou vivendo um sonho, estou curtindo a magia olímpica. Ainda estou meio anestesiada, às vezes ainda fico pensando, normal, aí depois eu sou campeã olímpica, gente, meu Deus. Então é incrível poder realizar isso. Eu divido já há algum tempo, faço parte da seleção com grandes inspirações. Essa é a minha primeira Olimpíada, então eu sempre estava ali ouvindo histórias olímpicas de todo mundo. Eu falei, cara, eu quero escrever a minha história também. Então, poder chegar com essa realização, minha primeira Olimpíada, ser campeã olímpica, eu acho que isso é de uma realização gigantesca. Me sinto honrada em poder escrever a minha história ao lado deles ainda também. Agora eu confesso que eu estou relaxada em relação a isso, porque eu cumpri a minha parte de poder continuar escrevendo a história que eles já vinham fazendo antes de mim. Muitos vieram antes para construir toda essa escadaria até a gente chegar ao topo. Então eu fico muito feliz de poder dar continuidade, de colocar o nome do judô em alta, de trazer essa medalha para o Brasil todo. Ainda fico desacreditada, ainda fico assim, olhando a medalha, fico passando um filme pela minha cabeça por toda a história, né? No judô a gente sempre fala que é uma vida por um dia. E realmente ali, até na questão ali, quando foi filmada ali no pódio, antes de subir eu tava ali, parecia que tava viajando, mas estava passando um mega filme da minha vida ali na cabeça. Toda a minha trajetória, desde que eu saí de Peruíbe, todos os anos de esforço, sacrifício, e as abdicações que a gente precisou fazer na carreira, as escolhas, e ver que tudo ali estava se realizando, ver a bandeira do Brasil. Quando o hino começou a tocar, eu desabei de novo. É muito emocionante, eu quero carregar isso por um bom tempo. E não tem como se manter inspirada para os próximos ciclos. Então eu quero trazer isso mais ainda no meu dia a dia, poder inspirar não só a minha equipe, mas todo mundo que está comigo no meu dia a dia e todos os brasileiros aí que acompanharam. Bom, questão de inspiração para mim sempre foi algo muito forte. Eu comecei o judô depois de assistir as Olimpíadas e hoje eu compartilho o tatame no meu clube com vários atletas que foram inspirações para mim. Em 2015, quando eu entrei no Esporte Clube Pinheiros, a primeira vez que eu pisei no tatame eu me senti totalmente realizado, porque tinha Rafael Silva de um lado, Leandro Ledo do outro, Thiago Camilo do outro. Então aquilo me deu um combustível, uma vontade de treinar muito maior, sabe? Eram pessoas que eu assistia quando criança, acordava cedo com meus pais para assistir competindo. Então dividindo o tatame com eles me fez acreditar muito no potencial que eu poderia ser medalhista olímpico, sabe? Eu estava até falando com a Larissa esses dias sobre a gente cair na real sobre ser medalhista olímpico agora, sabe? A gente até brinca um com o outro, às vezes, de pedir para beliscar, para saber se realmente está acontecendo, se a gente não está dormindo, se é só um sonho ou se é realidade. E, inclusive, às vezes dá vontade, eu acho que todo mundo já sentiu isso, vontade de gritar, porque sempre que eu lembro, eu sinto uma felicidade enorme, sabe? Inclusive, a gente foi no jogo de vôlei de praia, e quando todo mundo torcia o Brasil, a gente dava alguns gritos assim para expressar nossa emoção, nossa vibração, porque acho que isso vai ficar com a gente pro resto da vida, sabe? Essa felicidade, é uma coisa muito genuína, muito gostosa sentir tudo isso. E, bom, eu acho que com essa medalha olímpica, da mesma forma que eu fui inspirado por atletas a começar, e eu comecei em projeto social, eu consigo inspirar muito mais pessoas agora, sabe? Me perguntaram se eu não me arrependia de ter abdicado de tantas coisas, sabe, na minha vida, ao longo da minha carreira, e eu fiquei pensando sobre isso. E, bom, eu acho que o meu propósito de vida hoje é poder inspirar outras pessoas, sabe? Eu já tive muitos amigos que tinham condições muito ruins de vida, de viver nas drogas, de viver nas ruas.
E acho que com essa medalha olímpica, da mesma forma que eu vi esses amigos meus saindo dessas condições de vida para entrar no esporte, para começar a treinar num projeto social, eu acho que agora eu consigo inspirar e poder mudar a vida de outras pessoas. Então eu fico muito contente e feliz com essa medalha. O William pegou minha fala. Eu ia falar que, sim, eu, graças a Deus, sempre me senti privilegiada de poder fazer parte de um clube tão grande e ter pessoas tão grandes. Eu acho que uma das principais coisas que nos move são as nossas referências, e a única certeza que eu tenho é que ali nunca faltou referência, tanto como atleta como técnico. A gente sempre teve esse privilégio, porque pra gente a gente se sente privilegiado disso. E pra mim foi muito especial, porque eu vinha falando com a minha psicóloga, e sempre eu via as pessoas falar: você tem que encontrar essa chave, quando você encontrar essa chave você vai mudar. E teve um momento que eu me estressei, eu falei: chega, onde está essa chave? Tipo, eu preciso encontrar isso. Eu já não aguento mais, me dedico, treino muito, tipo, preciso encontrar. E aí foi o momento que a minha psicóloga me fez pensar e falou: você nunca vai encontrar essa chave, a chave está dentro de você. Quando você entender isso, você vai conseguir. E quando eu cheguei, quando eu cheguei aqui em Paris, eu me senti eu. Então foi muito especial poder me expressar, poder fazer o que eu treinei, o que eu sabia fazer desde criança. Então, para mim é gratificante e muito especial. William, você falou quando conquistou a medalha, você foi lá, buscou a tua família. A gente sabe o quanto teve de planejamento em relação ao seu filho, quanto você queria dedicar essa medalha para ele. Como tem sido compartilhar com o teu filho esses momentos com essas medalhas? Bom, talvez alguns aqui não saibam, mas meu filho ele foi planejado para estar aqui em Paris comigo. Depois, acho que todos os atletas têm uma insegurança de se tornar pai pela gente viver mais da metade do ano fora do país em busca do nosso objetivo, que é ser medalhista olímpico, ser campeão olímpico. E eu tinha essa insegurança muito grande. E aí, depois que eu conheci minha esposa, a gente começou a planejar e tudo mais. Eu ainda meio inseguro, até que eu consegui ver um atleta que era da categoria de cima, ele saindo do pódio, assim, ganhando a competição e entregando a medalha para o filho dele. Então, desde que eu vi essa imagem, eu falei: eu quero vivenciar isso com meu filho nas Olimpíadas de Paris. Então, tudo isso foi planejado e eu consegui, aconteceu, eu consegui sair do pódio, entregar a medalha para meu filho. Eu acho que foi a cena mais bonita que eu já pude viver na minha vida, sabe? Eu não sei se eu fico um pouco emocionado, porque eu repeti tanto isso na minha cabeça. Eu queria tanto quando ele fez isso, que eu consegui. Eu acho que ele vai ter muito orgulho do pai dele, sabe? Não só pelo fato de ter orgulho, eu quero que ele me tenha como referência para ele, como homem, como atleta, como profissional, seja o que ele for fazer na vida dele, sabe? Eu falei tanto para mim, falei tanto em alguns podcasts, em algumas entrevistas, que eu ia fazer acontecer. Algumas pessoas até falaram: cara, você está muito convencido, se não der certo. Eu falei: cara, não tem outra opção, não vai dar certo. Não é só por mim, é pelo meu filho, e eu consigo fazer. Então, é a maior realização da minha vida. Aqui, gente, parabéns para os três. Indo um pouquinho pro lado da repercussão, né? As redes sociais de vocês, imagino que deve ter virado uma loucura. Da Bia, ela passa de 3 milhões de seguidores, mas todos vocês, o próprio William, antes da competição, já tinha virado um fenômeno, porque viralizou provando os uniformes e tudo mais. Eu queria saber, vocês receberam alguma mensagem que mais chamou a atenção, assim, a DM de vocês, algum que foi meio surpreendente, algum pedido, sei lá, alguma mensagem que tocou vocês de alguma maneira, alguma coisa surpreendente que vocês podiam contar pra gente, assim? Ou de algum famoso, enfim, algo que chamou a atenção de vocês depois de vocês virarem esse fenômeno midiático também? Bom dia. Ontem foi o primeiro dia que eu consegui ver e ler todas as mensagens. É impossível de repostar. Eu li todas as mensagens ontem. Eu li todas as mensagens ontem. Eu
É só não... impossível de repostar, não tem como, pessoal, sério, é impossível mesmo. Mas o que mais me impressionou é que eu não esperava todo esse carinho. Sério, foi para uma dimensão que nunca passou pela minha cabeça. 3 milhões de seguidores. Gente, nunca na vida eu pensei que poderia chegar a isso. O carinho de todo mundo, não só nas redes sociais, mas pessoalmente, ser reconhecido na rua ainda é muito doido para mim que alguém pode me conhecer assim. Mas eu acho incrível esse carinho, essa empatia. Eu sempre falo muito disso, de questão da empatia e respeito, que eu prezo muito por isso, assim, lidando com pessoas. Então, eu acho incrível a emoção, dá pra sentir a verdade nas palavras de cada um, assim, sobre, torceram por mim, vibraram comigo, enlouqueceram comigo, choraram, se emocionaram. Então eu consegui ir para uma dimensão e consegui levar o mundo comigo, viver essa experiência. Então eu fico muito feliz de ter chegado a isso. Ainda chocada que a Ivete Sangalo comentou no meu post. Sério, quando eu li eu não acreditei. Eu achei incrível. Muitos famosos repostando também. Gente, o Neymar repostou. Eu fiquei me sentindo, não vou fingir naturalidade, tá? Não consigo. Achei incrível. Luciano Huck, muita gente. Então, eu fico muito feliz de ter alcançado tudo isso. Então, eu imagino que se eu conseguir chegar nos famosos, consigo chegar em qualquer pessoa, em qualquer criança distante, vai me reconhecer e vai poder me usar como inspiração para poder vencer na vida também. Então, acho que isso é o que mais alegra meu coração hoje. Parabéns por tudo. A gente sabe que atleta tem que abdicar de muita coisa, mas enfim, vocês agora estão nesse momento, eu sei que daqui a pouco devem voltar a treinar, mas o que vocês vão fazer? O que vocês querem fazer, querem comer? Qual é aquela coisa que não pode faltar agora nesses dias? Aí você já tem alguma coisa preparada? E também falou um pouquinho, você falou do mega filme que passou na sua cabeça, tem algum nome aí para esse filme da história? Então, o filme e depois o que vem aí de delícia? Acredito que deve ser comida, né? O atleta tem muita abdicação. Bom dia. As Crônicas de Bia Souza. É um filme surreal. Só a gente sabe no nosso íntimo tudo que a gente passa, todo o sentimento, todas as dores. Eu até falava com meu marido nesses últimos meses que eu não estava aguentando a dor física. Pra mim, eu sinto muito nessa parte de dor física, assim. Ter que me esperar todos os dias, acordar cedo e treinar. Tava frio, então a superação é em dobro. Então, lembrar de tudo isso ali naquele momento do pódio, tá ali na cara do gol para receber a medalha e parece que você esquece as dores. Fala, nossa, eu passaria por tudo isso de novo para chegar nesse momento incrível da minha vida. Em relação a como eu vou descansar, não quero nem passar perto de um tatame. Eu preciso desse tempo com a minha família, com os meus amigos, quero curtir bastante, quero aproveitar, quero comemorar muito essa conquista. Com certeza sair para comentar no ranking número 1, mas eu quero ir para todos os lugares, churrascaria, japa, festinha, chá de bebê, tô indo também. Tô indo para todos os lugares, eu quero aproveitar, quero descansar, curtir muito e aproveitar essa fase sem judô um pouco na minha vida. Possível, né? Mas pelo menos não precisar treinar de novo, vou aproveitar muito, porque depois a gente vai voltar com tudo e já vai começar outro ciclo. Só complementando o negócio que a Bia falou sobre as dores dela. Eu brinquei com ela antes da gente vir pra cá, né? Nós três somos do mesmo clube, compartilhamos ali há muito tempo mesmo tatame. Nosso técnico, Leandro Guilheiro, quando ele foi medalhista olímpico, ele estava com hérnia de disco, estava com a mão fraturada. E a Larissa, ela voltou há pouco tempo numa cirurgia no joelho. A Bia estava com os 2 cotovelos, que só Jesus sabe como ela conseguiu lutar. Eu estava com uma ruptura de tendão no ombro esquerdo. E eu falei pra ela, cara, a gente tá no caminho certo. Nosso técnico foi medalhista olímpico todo ferrado, não tem como dar errado, a gente vai conseguir fazer, sabe? E ele sempre falou pra gente que
se você chegar a 100% nas Olimpíadas, é que você não treinou o suficiente, sabe? É quase impossível você se dedicar, como ela falou, se dedicar e treinar com dor, acordar cansado e ter que repetir tudo isso e não acabar tendo pelo menos uma microlesão, sabe? E a gente acaba sentindo isso muito. Eu já vi a Bia, já vi a Larissa, eu mesmo, no meio do treino, várias vezes já comecei a chorar de dor por não estar aguentando o treino, sabe? Só que a gente saber que o caminho não vai ser fácil, não tem caminho fácil, vai ser difícil, a gente vai ter que suportar todo esse processo. Então, era só para complementar isso que ela falou, realmente não tem caminho fácil, a gente vai ter que viver e passar por tudo isso, por todas essas dores. E acho que quando chegar no Brasil, a primeira coisa que eu vou querer fazer, acho que nós três, né, a gente acaba tendo que abdicar de muita coisa na alimentação, né, inclusive eu e a Larissa, a gente acaba tendo que perder peso para ter que bater o peso na categoria. Então, eu já é meio que um ritual, quando eu volto para casa, tem que pedir um de cada. É o que a Bia falou, é um japonês, um churrasco, uma pizza, porque a comida do Brasil é incrível, não tem melhor, você não encontra no mundo o que a gente tem no Brasil. Vou falar da parte boa agora. Eu, antes de vir pra cá, eu estava pensando, estava tão cansada que eu comecei a pensar o que eu ia fazer depois. E eu falei assim, não vou comprar nada, porque eu tenho certeza que depois, quando eu voltar pro Brasil, eu vou ter muitas entrevistas para dar. Mas com certeza eu vou pra praia, nasci na praia, então não consigo viver sem. Eu vou curtir o momento com a minha família, que são pessoas que me dão energia, que me acolhem, né? Então acredito que não tem lugar melhor nem pessoas melhores para estar nesse momento. E depois vou poder descansar com meus amigos, com as pessoas que eu gosto e voltar para os treinos ainda não sei quando. Inclusive, Leandro, se você estiver vendo isso, já pensa. Bom dia, gente, tudo bem? Parabéns pela vitória, sensacional. Eu queria saber, né, todo mundo acompanha a Olimpíada, mas o atleta passa por muita coisa além disso. E é claro, quando você ganha medalha, é fácil, você ganha milhões de seguidores, e aí você já está recebendo um apoio sensacional. Mas durante a jornada, como é que o torcedor pode apoiar mais o atleta brasileiro? Como é que a gente pode ajudar vocês a conseguirem mais oportunidades e apoio? Acho que... Bom dia, primeiramente. Bom dia. Acho que hoje em dia, né, o mundo é muito internet, muitas redes sociais. Então, acho que só o fato de você seguir já é o máximo. As empresas querem visibilidade, querem anunciar as marcas. Então, vão procurar, sim, os atletas que têm um maior número de seguidores, como que é a influência nas redes. Então, por mais que o atleta possa ter grandes resultados, mas não tenha tantos seguidores, eles não vão ser tão procurados assim. Então, acho que o fato da galera seguir, comentar, compartilhar, essa forma de apoio não custa nada, é de graça. Vocês ainda podem acompanhar a nossa história, viver tudo isso com a gente. E dessa simples ação de seguir, desse apoio, vocês já vão mudar não só a nossa vida, mas a vida de muita gente que está vindo aí atrás também. E a gente precisa disso, a gente precisa desse incentivo, desse apoio, a gente precisa dos patrocinadores, porque realmente não é fácil, a gente abdica de muitas coisas, a gente abre mão de muitas coisas. Então, pode parecer um simples gesto, mas às vezes é o simples gesto que pode mudar a vida de uma pessoa. Gente, qual que é o arroba para seguir você, Beatriz? Pessoal, continua seguindo, tá? @Beatriz Souza. Procura lá, vai ter esse rostinho maravilhoso pra vocês. Pode seguir, siga todo mundo, a galera que vem aí também. O William, Larissa, @Pimenta Judô. Larissa, Pimenta. A Bia vai me marcar. Eu vou marcar a Larissa, vou marcar o William, marcar todo mundo, postar uma foto com a equipe. Siga todo mundo, vamos engrandecer o esporte, vamos enaltecer o esporte brasileiro, os atletas. E é isso, vamos com tudo. Bia, o que você achou da Mona Lisa? Surpreendente, tá, gente? Eu fui com a expectativa de ser um quadro gigantesco, no meio do caminho me falaram que era minúsculo. Eu já estava esperando uma foto 3x4 ali, mas quando eu cheguei lá, era onde o bom
é muito incrível, porque pra onde que você quer que vá, parece que ela tá te olhando. Eu falei assim, é isso aí, mano, olha as medalhas. Obrigada. Agora tem que fazer o quadro Munabia.